No Brasil, a cada 2 horas, uma mulher é assassinada. A maioria tem entre 15 e 30 anos de idade e foi vítima de namorados, maridos e companheiros. Quando entrou na casa de Jéssica e passou pela sala, Ronan encontrou a ex-namorada e a avó dela. Ele chegou e entrou com o cadeado na mão esquerda e a chave e a corrente. E aí falou, Jéssica, falou baixo. E eu ali dobrando as roupas, separando as camisetas. Aí ela estava aqui assim, quando eu falei, corre, Jéssica, ali, ela só fez assim para entrar. O tiro já pegou aqui no peito dela. Quando ela entrou, ele deu outra pelas costas aqui. Jéssica Lainara da Silva Souza tinha 25 anos. Ainda comemorava a aprovação no concurso para o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. E acreditava que o conflito com o ex-namorado havia sido superado. Estava enganada. No dia do crime, Ronan Menezes do Rego tinha 27 anos de idade e 3 de polícia militar. Testemunhas dizem que a farda e a arma do serviço eram usadas como instrumentos de intimidação contra Jéssica e qualquer pessoa que ousasse defendê-la. Familiares e amigos identificaram um relacionamento abusivo, mas ficaram em uma dúvida comum em casos de feminicídio: denunciar ou não denunciar. Pensava, meu Deus, se ele é polícia, como é que eu vou lá na delegacia, vou denunciar ele, vai falar, cadê prova? Ele fica com raiva e vem e faz alguma coisa com meus filhos. E realmente ia acontecer, porque ele fez com que fez, ameaçou ela e tirou a vida dela. O feminicídio está previsto na Lei 13.104, de 2015, que modificou o artigo 121 do Código Penal. A alteração incluiu o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio. Além do Código Penal, o feminicídio entrou na lista de crimes hediondos, previstos na Lei 8.072, de 1990. A maioria das mortes são praticadas por companheiros, ex-companheiros, namorados, ex-namorados. Isso não significa que os outros parentes da família também não pratiquem atos de violência, que pessoas que moram na mesma casa também não pratiquem atos de violência. Mas a maioria dos casos são os decorrentes de relação íntima de afeto. O promotor explica que a maioria das vítimas do feminicídio é formada por jovens de 15 a 30 anos de idade. Muitos casos estão associados ao uso de drogas e bebidas alcoólicas pelo agressor. O domínio econômico sobre a mulher também é um fator de risco. Aliás, afastar a mulher do emprego e da rotina que ela seguia é uma estratégia recorrente dos algozes. A denúncia pode resultar em medidas protetivas para afastar o agressor da vítima. Mas a prevenção, segundo o promotor, tem outras ferramentas que ainda precisam ser mais utilizadas pelo Estado e pela sociedade civil. É importante que o Poder Judiciário seja sensível para acolher esses pedidos de ajuda das mulheres, não negarem os pedidos de ajuda por requisitos que não estão previstos na legislação e nas diretrizes internacionais sobre o tema e, acima de tudo, que sejam zelosos no sentido de deferirem os pedidos de proteção dessas mulheres. Denuncie, não tenha pena ele te bate hoje, amanhã ele está lá com a cabeça baixinha, não tenha pena dele, denuncie. E hoje aqui na bancada do Jornal da Justiça, a advogada Lúcia Bessa, que vai conversar com a gente sobre a lei do feminicídio. Boa tarde, obrigada pela participação. Eu que agradeço estar aqui com vocês. Muito obrigada. Agora, como se caracteriza, né, o feminicídio? O feminicídio, criado em março de 2015, ele se caracteriza pelo crime, o assassinato violento de mulheres pela simples condição de ser mulher. Mas o que seria isso? Como a gente pode diferenciar um homicídio de mulher e um feminicídio? O homicídio, vou dar aqui um exemplo. Um bandido na rua tenta assaltar alguém, assalta uma mulher e ali mata essa mulher no momento daquele assalto, no momento daquele ato ilícito, né? Esse ato é qualificado no Código Penal como um homicídio. Agora, numa relação de afeto, numa relação íntima de afeição, se esse homem é companheiro dessa mulher, e se nesse momento, no momento de essa mulher disse não, porque hoje nós não temos o direito sequer de dizer não, nós não temos o direito de sequer de romper o relacionamento, que muitas vezes, quando nós dizemos não, quando nós não aceitamos mais aquela relação abusiva e violenta, nós sofremos uma violência maior e podemos, inclusive, perdermos as nossas vidas. Então, o feminicídio
é uma caracterização explícita de misoginia, é o ódio da mulher, é o ódio à condição feminina, é uma repulsa à mulher ou a tudo aquilo que se relaciona ao feminino. A legislação está mais clara para diferenciar, então? Sim, sem dúvida nenhuma. Com os anos... Hoje nós estamos mais claros, hoje, graças a Deus, o Código Penal, com o advento da lei do feminicídio, ele criou no rol, né, da tipificação penal essa qualificadora. Então, o feminicídio é uma qualificadora do homicídio, onde a pena hoje é de 6 a 30 anos de reclusão e também não aceita a fiança. É um crime inafiançável. É considerado crime hediondo. Agora, há ainda uma subnotificação dos casos? Infelizmente, é uma subnotificação dos casos de violência. Muitas vezes, por diversos motivos, as mulheres elas se sujeitam a essas situações de violência e não denunciam essa violência, e essa violência sempre num crescendo, podendo muitas vezes acontecer ao ápice da violência, que é o feminicídio, por vários motivos. Por medo desse agressor, por uma dependência econômica desse agressor, uma dependência emocional desse agressor, ou então acreditar que tudo pode mudar. E como entender um dado que a gente deu aí na reportagem agora há pouco, que a maioria das vítimas tem entre 15 e 30 anos? Como explicar por que essa faixa etária? Olha, um grande sociólogo de nome Júlio Jacobo fez um grande estudo sobre o quadro, sobre a violência no país. E a violência no país, segundo esse estudo, esse sociólogo, ela tem sexo, ela tem faixa etária e ela tem cor. A cor é negra. O sexo é o feminino. E a faixa etária é jovem. Esse é o quadro, é o diagnóstico da violência nesse país. Como se explicar isso, né? Em relação à faixa etária, essa faixa etária tão jovem, normalmente é quando nós estamos romantizando as relações, onde nós acreditamos que tudo é possível, onde nós acreditamos que nós podemos mudar o nosso parceiro, né? E em face desse amor que nós sentimos por ele, a gente acredita que aquele ato é um ato que vai ser minorado. Doutora, obrigado pela entrevista aqui no Jornal da Justiça. Nós agradecemos, estamos sempre à disposição.